Hey there, guys. This is another one of our episodes on Poditia, and I'm very happy to be here with a super duper special friend, sister, someone I admire a lot. Thank you so much for being here. Direto da Inglaterra, minha gente, porque aqui a gente tem convidados internacionais, vocês estão achando que? Essa é minha amiga e irmã do coração, Rani. Rani, vou pedir primeiro para você se apresentar, falar quais são suas redes sociais. Tell them all about you. Okay, so first of all, thank you so much for inviting me. It's been a pleasure and honor to be here. This is actually my first time doing a podcast ever. Woo! So I'm really super excited. I can't wait to see all the results, see like this amazing outcome. I'm pretty sure it's gonna be an amazing experience. I can feel it. So thank you again for the invite. Agora vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Rani. Eu moro na Inglaterra, como a tia acabou de falar. Tia, não consigo te chamar de tia. Mas Pode enfim. falar, Má, tá bom. Tá tudo certo. Eu moro na Inglaterra, sou casada com um inglês e tenho uma filhinha linda chamada Olivia. Eu sou professora de inglês há 17 anos. Oh my gosh, you don't look your age! You don't at all. Mas eu sou formada em português e inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, porém sempre foquei no inglês, porque acho que eu sempre tive essa alma international, entendeu? Tinha algo em você que dizia, um dia you're gonna live abroad, um dia você vai morar fora e é isso. Eu vou voltar para a minha terra. Exato, de repente é isso um pouco. Vamos isso, contar pra eles como que a gente se conheceu, Rani, porque a Rani, ela é um pouco maluca, gente, vocês não têm noção como que a gente se conheceu. A gente se Maluca conheceu boa no Instagram, né? Não, maluca maravilhosa, a melhor maluca da minha vida. Eu comecei como Dicas da Rani, hoje meu canal é Inglês com a Rani, né? E muita gente me pergunta por que mudou, porque Dicas da Rani era muito geral e Inglês com a Rani dá mais a ideia pra pessoa que realmente eu ensino inglês. Uhum. E aí a gente se conheceu um mês, você não vai lembrar disso, eu acho, um mês após eu ter criado a minha conta no Instagram. Foi isso mesmo. Foi em abril, a gente conheceu em abril. Eu criei a conta em março, if I'm not mistaken, if memory serves, it was March 2017. Então eu acho que foi março de 2017 e aí a gente se conheceu em abril. Foi isso mesmo. Aí a Rani... Why do you think I'm nuts? I'm gonna tell you all about it, guys. I want some explanation. Eu vou explicar, porque Rani is from Rio, as you can see, she has an accent, né? Ela tem um sotaque do Rio que eu acho que ela não vai perder nunca, que eu acho que os cariocas não perdem sotaque pro resto da vida deles. Mas as pessoas As pessoas? perceber? Dá pra perceber muito, mana. Não tem jeito. Caramba! Aí ela me chamou. Eu tava no Rio. Era acho que my first time in Rio, né? Então, tipo, eu não conhecia muito. Era. It was my first time in Rio. Exactly. Eu não conhecia o Rio de Janeiro. Aí eu fui, cheguei lá e ela me mandou uma mensagem. Você tá aqui no Rio? Vem aqui em casa. Tipo assim, e se eu fosse uma assassina? Por isso que eu falei que ela é maluca. Não, mais ou menos. Não foi assim, não. Peraí, calma aí, gente. Tá, vai. Vamos discutir aqui a relação. Olha aqui. Eu acho que não foi assim, não. Eu acho que foi o seguinte. Primeiro começou que eu havia conhecido algumas pessoas da rede. Isso, foi isso mesmo. E aí a gente começou a se seguir. Porque eu apareci nesses canais aí. Isso, e aí que não vou mencionar, que não merecem. Mentira. Perfeito. Acabou de escorrer aqui um pequeno veneno, um pequeno poison aqui do... É isso aí. Mas aí a gente começou a se seguir. E o YouTube tinha criado o YouTube Space em São Paulo, porém, por um determinado período, foi transferido para o Rio de Janeiro. E aí ia ter um evento. Isso, perfect. Você ia pro evento. E aí a gente conversou e eu já tava te seguindo há um mês, já era o suficiente pra saber se você era psicopata ou não. Entendi. Então você já tinha percebido que eu era uma boa pessoa, vai. Eu arrisquei a minha vida. Imagina se ela fosse uma psycho. Não é, gente? Mas, olha, a Rani, she saved my life. Porque como eu não conhecia o Rio de Janeiro, o que eu fiz? Eu aluguei um Airbnb, só que era tipo assim, no centro do Rio de Janeiro.
E a Rainy, quando ela descobriu onde eu tava ficando hospedada, ela falou: Não, você não vai ficar aqui, velho. É muito perigoso essa área à noite, você é doida, velho. Não, não. E eu, tipo, era uma real newbie mesmo. Aí ela falou: Não, vem ficar aqui em casa. Muito fofa. A gente se deu, obviamente, muito bem de cara. E, né, we hit it off so easily. E aí eu fiquei acho que uns 3, 4 dias na sua casa, não foi? De cara, assim. Foi intenso. Foi Foi intenso. intenso. Sabe assim, acho que na vida, in life, you don't need to force things. You don't need to make an effort. When something Sure. happens smoothly, they're just right for you. Então eu acho Exactly. que pra gente foi tão natural, foi tão tranquilo, foi tão smooth, que já era pra ser, sabe? Então quando a gente se conheceu, eu acho que foi mais um encontro, né? Tanto é que logo ali a gente começou a se chamar de sis, que é o short for sister, né? Em inglês, Uhum. sister é irmã. E aí a gente pode falar sis de forma carinhosa, né? Que é uma Exactly. abreviação, sis. E a gente começou a se chamar de sis. Porque a gente encontrou tantas coisas in common. First, we're both Geminis. Essa já foi um primeiro, tipo, ai, você é gêmeos, eu também sou gêmeos, não sei o que. Então, que a gente começa por aí. Depois a gente começou a falar sobre várias coisas assim que tinham na nossa jornada que eram muito parecidas, que a gente pensava igual, as maneiras de tomar decisões na vida. E aí foi a sensação que eu tive mesmo com a Rainy foi essa de a gente tá se reencontrando de outras vidas, assim, É. né? Foi um negócio meio A que gente já assim, se né? conhece, não foi? Foi Foi isso tipo mesmo. meio que foi tipo um déjà vu. Não Foi foi assim muito um déjà engraçado vu. essas. É, Like, wait a exatamente. minute, do I know this person? Have I met her Yeah, before? So this is like this feeling of I've been here, I've seen this, I know her. exactly. Exactly. Foi uma That's coisa assim. exactly how I felt. É assim, foi uma sensação de reencontro. É muito gostoso quando a gente conhece gente assim. E aí, É. eu vou te perguntar algumas coisas também que vão ser legais pra galera entender a tua jornada. Por que que você decidiu aprender inglês e por que que você decidiu depois ser professora? Como que o inglês entrou na tua vida, Rainy? Eu não decidi nada, tá? Foi uma coisa que não Me foi uma decisão que obrigaram! eu tomei. Tanto é que lá em casa ninguém fala inglês, assim, sabe? Tipo, algumas pessoas da minha família, they like know enough to get by, so Tá. like they're They can able to travel, communicate. maybe. Ok. É, mas assim, o inglês entrou na minha vida de paraquedas, total. Eu tinha 4 anos de idade na época, eu era uma criança, né? Tipo, nem tinha noção que inglês existia, que era alguma coisa na vida. Tá. E o meu pai viajava muito para Nova York para fazer importação de produtos, né? Meu pai era fornecedor de uma grande loja como é que eu vou dizer? Uma department store, né? Que é loja, como é que fala department store? Uma loja Loja de departamento de mesmo, é. departamento, uma lojona, lojona. E aí, meu pai trazia muito brinquedo para mim. E eu nem tinha ido viajar, não, gente. Não, não, não. Minha primeira viagem internacional foi aos 28 anos. Mas eu, aos 4 anos, eu aprendi inglês em imersão, dentro de casa, sem ninguém me ajudar. Eu simplesmente pegava Alone, you wanted to. e no, it's not that I wanted to. It's like I didn't even know what I was doing. It was something like that just the tapes were there. I wanted to watch them like every other kid. Like if there's a Aham. tape, if there's a film, something with your like favorite characters, great music, you don't even think. Like as a child, I wasn't even aware of that. Eu Aham. simplesmente I totally pegava as understand minhas that. fitas e colocava, tipo, Little Mermaid. Quantas Ai, que vezes fofura. eu assistia Little Mermaid? Eu criança, eu sabia. Look at this stuff, isn't it? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. Eu sabia todas as palavras, as lines, porque eu via, via e via e via. Repetição é o que ativa a sua memorização. Exactly. And Então, assim, eu singing too, aprendi. né? Então tinha esse fator do singing que era mais legal e deixava as coisas ainda mais emotional, né, pra você. Claro, e também as batidas ajudavam na memorização, porque tudo era muito musical, e as Ai, que legal. crianças são naturalmente musicais.
Eu achava o Exatamente. É. máximo, eu ficava me imaginando como uma sereia. Eu tinha tantos Ai, que filmes, eu tinha linda. vários, eu tinha uma coleção. Eu tinha Mary Poppins, e eu sei até hoje, entendeu? Os lines. Eu sei as letras, supercalifragilisticexpialidocious, eu sei as palavras, eu sei as letras. Isso me marcou de forma tão profunda. E aí, enfim, eu absorvi o inglês ali como uma second language, Like, porém, eu almost estava bilingually, né? mas eu estava no meu país de origem, que teoricamente seria uma aquisição como língua estrangeira. Sim, sim. Porém, a imersão era tão forte que foi para mim como se fosse uma second language, como se realmente o inglês fosse. Tanto é que Bilingual, eu né? quando não percebo que eu tô switching. Se você falar inglês, eu falo inglês. Se você falar português, eu falo português. As pessoas me perguntam, mas você não fala português sem querer? Não falo, porque elas são tão distintas no meu cérebro É, que eu não confundo, eu não fico assim, tipo, por exemplo, o meu marido é inglês, o Simon, se o Simon falar em inglês comigo, nunca houve nenhuma situação que eu tivesse confundido e falado português sem querer com ele. com Entendi. ele, né? Uhum. Então, assim, minto. Aliás, a única situação que eu falei português com o Simon foi no dia que a gente se conheceu. Eu sei que você tem uma pergunta sobre isso, eu Ah, te conheço, eu sei que você vai querer saber eu sobre o quero Simon, saber sobre a minha vida. tudo, os detalhes Eu sórdidos, sei. brincadeira, a gente quer saber tudo. Eu sei, mas eu vou só concluir isso aqui só porque tá dentro do contexto. No dia que eu conheci o Simon, eu estava conversando com a Betina, com a minha amiga, no pub que a gente se conheceu, e nós estávamos super empolgadas falando português. Like we were catching up. A gente estava Aham. catching up, Botando papo em né? dia. Catching Botando up, viu, papo em galera? dia. Anota aí que essa palavra é boa. Yeah, so we were catching up. E aí, quando você tá catching up com a sua amiga, você fica. Overexcited! Então, nós duas estávamos super, assim, hyperactive, entendeu? Super like. Quando o Simon me abordou e pediu pra eu dar licença, ele falou assim, com aquele sotaque do Olho Bretônico, você, né? Excuse me, excuse me. Excuse me. Excuse me. Could I get my laptop? Quando ele falou, meu cérebro nem processou. Gente, eu juro, eu esqueci por um segundo que eu estava na Inglaterra, Tu conversando achou com que a minha tava no amiga Brasil, no Rio? carioca. Eu tô no Rio, no boteco. Eu e minha amiga, batendo altos papos. Eu não bebo. Olha, há muitos anos que eu não bebo bebida alcoólica. Nada, 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 nada. Não bebo nada. Mas essa aí é outra história. That's another story. A gente não Yeah, precisa so entrar true, so nisso true. agora. É. Eu também não. Eu nunca, Hoje em dia também eu não. nunca gostei mesmo. Gente, não foi problema com álcool, não, tá? Só pra esclarecer. Porque realmente eu nunca gostei mesmo. E aí eu desinteressei, aí parei de beber e nunca mais bebi. Enfim, nem lembro que bebida alcoólica existe. Mas on that day, naquele dia que eu conheci o Simon, I was a little tipsy. Ah, ok, ok. Tipsy significa alegre. Quando você bebe um Alegria, pouquinho, bebinho, fica no bebinho, brilho. assim. É, you know. Tipsy. So I was a little tipsy. Então, quando o Simon chegou e me abordou em inglês, o meu cérebro não processou que eu estava na Inglaterra. Parecia que eu estava no Rio com a Betina, batendo papo. E aí sim, eu virei falar. Só que eu respondi de acordo com a pergunta dele. Aí eu falei, pegar o quê? Só que eu falei em português, pegar o quê? Então, na verdade, não foi porque o meu cérebro. Porque eu tenho dificuldade de passar de uma língua para outra. Foi Sim, porque sim. emocionalmente e psicologicamente, por um segundo, o meu cérebro pensou que eu estava no Rio com a Betina. Sim. Então foi um descolamento da realidade, entendeu? Que eu tava no Rio. Exato, super acontece. Mas eu entendo muito esse processo porque, assim, o inglês eu aprendi maior, então foi um processo de second language acquisition mesmo, mas a minha mãe é chilena. Então, o que que aconteceu? Quando eu aprendi o espanhol, eu não sabia que eu estava aprendendo espanhol. Eu sabia que na casa do vovô falava daquele jeito. Entendeu? Então é mais ou Ah, menos a mesma coisa. Quando você estava immersing yourself, você não, talvez não tinha noção dessa torre de Babel, né? De, aqui eu tô falando inglês. Era só tipo Little Mermaid sings like that, né? Então acho que foi um pouco desse processo bem bilingual, né? Então acho que imersão é um negócio muito legal, muito poderoso, porque realmente trouxe esse tipo de aprendizagem para você. E como que você virou professora, Rainy? O que que te levou para esse caminho? olha, para tristeza da minha mãe,
Minha mãe é um santo agora. Manda o lenço pra casa da minha mãe. Não Pra chora, amor. princesa, a minha mãe. Moquinha, não chora, Moquinha. Aos 6 anos eu falei que queria ser professora. Sabe quando a professora vem entrevistando criança por criança, porque tem aquela festa de alfabetização no final do ano, que chamava, na minha época, na minha cidade, chamava de a festa do livro, era a comemoração que a criança foi alfabetizada. Aí a tia Marilda veio pra mim e falou assim: querida, o que que você quer ser quando crescer? Aí eu falei: eu quero ser professora. E aí Caraca, aquele tu foi já um tava muito livro. decidida, então. Forever, assim, desde Sempre quis ser sempre. professora. Tipo assim, never Caraca. had any doubts. I never had Ca- any like second thoughts. Eu sempre quis ser professora. Só que por um momento ali, ao longo da minha jornada de vestibulanda, né, que agora não é mais vestibular, é Enem, Nem, eu pois é. escutava tanta abobrinha das pessoas, e principalmente a pressão que eu tinha na minha casa, era enorme da minha mãe, assim, minha mãe não aceitava que eu ia ser professora. Imagina, vai ser professora, podendo ser Não, você médica, vai morrer de advogada, fome, engenheira. isso é uma vergonha, você vai ser médica, porque eu era muito boa em biologia. Eu tinha Tá. notas muito altas em biologia. Então, todo mundo, na verdade, achava assim que ou eu ia ser professora, porque línguas era meu forte, ou eu ia ser médica, porque biologia era E comigo. it makes sense. Sabe por quê? Porque eu acho que a Hum, gente, como teachers, a gente é um pouco healer também. Porque a gente escuta, a gente entra muito na vida do aluno, né? Então a gente acaba meio que curando de certa forma. Tem um pouco a ver, eu acho, né? eu acho também. Eu acho que a gente tem um lado meio aí do humano, do corpo humano, da vida. Biologia é vida, né? Então eu não sei. Eu sei que minha mãe ficou assim: você não vai fazer, você não vai fazer, não conte comigo, não vou te ajudar pra nada, entendeu? E assim foi. No início da minha faculdade, eu arrumei, na época, 2 empregos, né? A gente já tinha muito problema financeiro na época, muito mesmo. E ainda assim, on top of that, my mom didn't support me at all. So she was like, yeah, it's you, your decision, you're on your own, and You do own whatever. it. Do your thing. E eu fiquei assim, tá bom, e agora? E agora? Mas enfim, hoje ela é assim: olha, essa aqui é minha filha, segue aqui minha Ela é filha na rede social. professora, olha só, ela é famosa. Ela é Eu sei como é professora. que é. Quando a gente começa com essa vida online também, quando eu comecei, né, a minha mãe também, ela falava assim, ai, que ridículo, ficar dando aula online, nada a ver, né, e tipo, agora ela fala pra todo mundo, ela tem quase 1 milhão de seguidores, então é um pouco assim, non-supportive, até, eu acho que não é por mal, né, é por querer o nosso bem, na verdade, elas querem É. que a gente seja sempre o melhor que a gente pode ser. Me conta uma coisa, quando você, claro, por conta dessa influência que você teve na tua infância, o inglês americano acabou sendo meio que non-optional. E aí depois você foi morar na Inglaterra. Porque como é que foi essa diferença assim para você de ter ensinado o tempo inteiro inglês americano? Você acabou mudando, tipo, agora você ensina um pouco dos dois. Como é que mudou isso daí pra você? Essa é uma pergunta bem interessante e uma coisa que eu queria muito falar, e agora eu tô tendo essa oportunidade incrível de falar sobre esse assunto. Well done, good job. Eu acho o seguinte: primeiro que existem dois fatores aqui. Um, que eu aprendi inglês americano, e aí não tem como mudar a sua vida. O que você aprendeu primeiro é o seu default, é o que o seu cérebro Uhum. vai processar primeiro. E isso não muda, principalmente quando é seu early childhood. Não vai mudar, assim, entendeu? Uhum. Second, eu acho que a vida mudou muito. Mudou muito. Eu comecei a dar aula em 2004. Naquela época, não havia essa percepção de que o inglês era global. Nós não Uhum. tínhamos a facilidade para viajar pelo mundo como nós temos hoje. Já Sim. dizia Bauman, né, o grande sociólogo, filósofo polonês, que o mundo ia ficar menor mesmo, modernidade líquida. E Sim. tem ficado cada vez menor. A gente viu o mundo shrink, né? Totally. Shrink. Você tá aí do outro lado do mundo e a gente tá aqui matando a saudade. Não há uma tela de A gente distância.
A gente sabe tudo o que acontece no mundo todo. A gente pode viajar hoje para vários países do mundo. Então, naquela época, não havia a percepção que existia essa possibilidade de aprender o inglês de várias formas, né? De vários Uhum. sotaques, de várias possibilidades de falar. Não tinha essa percepção. O mundo não tinha. E então havia uma grande demanda, se você lembrar bem, assim que começou lá o Plano Real e as pessoas começaram a viajar, havia uma grande demanda pelo inglês americano, porque Sim. todos os brasileiros que começaram a viajar na época, não todos, mas praticamente todos, primeiro o destino era Orlando, Miami, Nova York. Disney, New York. É, isso mesmo, exatamente. Então o inglês americano também era uma coisa em alta. E aí, enfim, eu cresci estudando conectada ao inglês americano, porque foi assim que eu comecei a aprender através dos Sim. filmes. Tirando Mary Poppins, né, que era britânico, mas o resto todos americanos. E aí depois teve essa coisa da abertura da economia, né? Que a gente começou a viajar para os Estados Unidos muito. E aí o brasileiro foi se tornando cada vez mais próximo da cultura americana. E depois também eu tive a oportunidade de ter um chefe americano por muitos anos. Então eu acabei usando o inglês americano e trabalhando com o inglês americano a vida toda. Tá. E aí, de repente, a vida vem e fala Pum, assim: ó. olha só, você tá achando o quê? Que você tá sabendo tudo, que você tá muito espertinha? Não, 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 não. Vamos colocar um desafio na sua vida. Me traga um marido British. British, very English, British. very English. Aí eu falei, tá, enfim. Mas tem sido uma experiência incrível na aprendizagem e no ensino. Eu abri muito a minha cabeça, eu mudei muito a maneira como eu ensino. Que Eu consigo legal. perceber que existe uma linha muito, é, muito próxima. Eu acho que as similaridades entre o inglês americano e o britânico são muito maiores do que as diferenças. Porém, quando Perfeito. você é um aluno, em posição de aluno, em início de básico, intermediário, você só consegue distinguir ou perceber coisas que são diferentes. Enquanto que quando você está num nível avançado ou proficiente, você consegue enxergar mais as similaridades, entendeu? Então eu Perfeito, vejo que perfeito. não tem diferença no meu ouvido. Não Uhum. tem, eu não fico assim, ih, olha lá, como é que o sotaque dele é britânico? Ou então, de onde é esse sotaque? O meu cérebro já Sim, consegue ficar muitos sotaques. Eu já escuto, é como ouvir uma pessoa baiana falando. Você pensa, ah, sim. É da Bahia. é da Então, Bahia, mas and it's okay, but it's still Portuguese, né? gente, você não fica pensando nisso ao longo da fala. Perfect, perfect. Faz muito sentido isso que você falou. Bom, vamos abrir um parênteses aqui porque a gente precisa contar essa história. Como que a Rain foi parar na Inglaterra, gente? Me conta. Conta tudo pra nós, a gente quer saber tudo daquele primeiro momento do você falando português com ele e ele Né, pensando com o Simon. louca, crazy woman. Gente, é muito engraçado, cara, porque assim, os meus seguidores, tem vários seguidores que são antigos, que chegaram na minha conta quando tudo era capim, né? Era mato. E aí eles acompanharam as minhas viagens internacionais. Eu sempre fui uma pessoa muito desbravadora, muito independente. Eu viajava sozinha. Não tinha Sozinha, ó. companhia, era só eu. Ela ia. Eu nunca tive problema com isso, nunca tive. Não, não tem, eu gosto muito de ficar comigo mesma, adoro. E aí, a gente tava passeando, quer dizer, eu, né? Eu e meu eu passeando, me, myself and I. Three Fomos para people Paris. then. Me, myself and I, fomos para Paris. E aí decidi vir para Inglaterra por 3 dias. Sério. 3 days. Tava 3 days. perto, deixou eu ir lá. Aqui na Inglaterra, eu fui a um pub com a Betina, com essa minha amiga, Que somente também é por um carioca, né? motivo. É carioca. Sabe aquela palavra serendipity? Serendipity significa encontro de almas ou encontro de. Written in the stars, né? Quando It algo was já written está in the stars. escrito. É, com certeza. A tua história O que tava muito escrita. aconteceu naquele dia foi total serendipity. Total serendipity. A gente, eu ia encontrar a Betina em Shoreditch. Shoreditch é a região onde a Betina trabalhava na época. E aí, eu ia encontrar a Betina em Shoreditch. Eu, sem querer, juro, cliquei numa mensagem de uma seguidora, um inbox lá do Instagram, e a seguidora falava assim: Reni, estou a caminho de Londres, gostaria muito de te conhecer, estou indo com minha família, meu marido e minha filha pequena no carrinho e tal. Você poderia te Podemos? conhecer, eu gostaria muito de te conhecer. Aí eu fiquei assim, Ah, gente.
Por que não? Tipo assim, eu olhei bem e falei, ela é psicopata? Não, ela parece legal. Você vê Legal. que a Rainy vai, ela assim, ela vai com o fluxo da vida, né? E eu pensei, eu falei, cara, o que que eu tenho a perder? Nada. Perfect. Eu Exatamente. também, Eu também iria. tipo assim, eu falei assim, vamos lá, vamos conhecer a minha seguidora, então, que veio lá da outra cidade, pegou um trem de 1 hora pra me conhecer. Vamos lá, vamos ver o que que essa pessoa tem, vai trazer pra mim hoje. Que presente do universo será? Ela mudou o rumo de tudo. Porque eu ia pra Caraca. Ordet, não fui por causa dela. Eu liguei pra Betina e falei assim, ô Bea, você quer vir me encontrar em Covent Garden, que é uma região central, né, que é onde dá muito turista, né? Todo mundo que já foi a Londres foi a Covent Já Garden. passou aí, tá. Eu falei assim, você quer me encontrar em Covent Garden? Porque essa pessoa, né, aí expliquei, essa pessoa veio querer me conhecer e tal, tô aqui, acho que vai atrasar um pouquinho, você já tá saindo do trabalho, o que que você acha? A B, claro, não, tranquilo. Ela Bora. é super easygoing. Não, tranquilo, vou aí te encontrar. Veio a B me encontrar. Nisso que ela me encontrou, a seguidora foi embora com a família, e eu e Betina fomos procurar um lugar para comer. De repente, caiu um toró. E quem conhece Londres sabe que aqui não cai toró. Aqui não cai, aqui é tipo São Paulo, é terra da garoa. Londres não cai chuvona, é muito raro. Londres fica chuviscando, aquela chuvinha, aquela garoa, sabe? Mas caiu um toró. E a gente correndo na rua, igual cena de filme. Carioca, né? Porque os ingleses estavam lá como se nada tivesse acontecendo, Nem tá né? chovendo. É porque a gente é meio exagerado, né? Né? As cariocas correndo, meu Deus, esqueci o guarda-chuva. E eles lá andando na chuva, né? Tá na chuva pra se Singing in the molhar. rain. Singing in the rain, é total. Os ingleses não estão nem aí pra chuva. Eles estão tão acostumados que eles não têm guarda-chuva. Não é possível, essa cidade não tem guarda-chuva. E eu e B saímos correndo, entramos num pub. Olhamos ao redor, só tinha homem dentro do pub. A gente olhou para um lado. We looked around, like we looked at one side and the other side, only guys. Eu falei, cara, a gente vai ficar aqui não, né? Esse lugar não tem condição. Vambora. A gente olhou e falou, não, vamos sair daqui, vamos sair daqui. A gente saiu. Quando a gente botou o pé fora do pub, não dá. Tá caindo um temporal. Tipo assim, Nossa senhora. really, Caraca, really it was so coming meant to down. be. Jesus Christ. Era muito tipo, tinha Really que ser. coming down, we have to get back inside. A gente voltou e falou assim, na boa, a gente tá aqui, let's make the Vai. most of it. Let's Isso. make the most of it. Let's order a drink, let's catch up, let's seize the moment. E foi isso que a gente fez, a gente simplesmente ficou lá a noite inteira, e aí foi assim que tudo começou. Foi assim que Simon veio, pediu licença pra pegar o laptop que tava atrás de mim. Tu falou português virei. com ele. E aí, nisso que eu falei português, agora você não vai acreditar, Cês. Agora você vai ficar chocada. Tipo, sério, tá preparada? Ele Vai, falou assim vai. pra mim. Falou assim pra mim, que língua é essa que você You're tá falando? kidding me. Eu falei, português. Aí ele, português? Você é brasileira? Eu falei, sou. Aí ele, o meu melhor amigo, inclusive, is my roommate, né, que a gente mora junto, né, my best friend and roommate. It's Brazilian. Live in Brazil, in Copacabana, for a year, because he's a doctor, and he went to Brazil to study the Zika virus. Oh my God. Ele falou, meu melhor amigo morou em Copacabana por 1 ano para estudar o Zika vírus. Ele foi pela fundação, pela aquela, como é que é? Fiocruz. Caraca. O melhor amigo é patologista, estuda epidemias, enfim. Foi estudar o Zika vírus e voltou agora. E esse melhor amigo dele fala um pouco de português, assim, para se comunicar. Ele ama o Rio de Janeiro. A gente tem super, assim, comum também, sabe? A lot in common. Caraca. E aí a gente não conseguia parar de conversar. E aí, sério, 5 minutos depois da gente tá ali naquela situação, eu olhei pra Betina e falei assim, caraca, tipo, I really like him. A Betina olhou assim, He's so "Oi?" interesting. Oi, peraí, calma, não emociona.
Aí Betina falou assim: olha, amiga, eu tenho que ir embora. O que, que você vai fazer? Eu falei, não, vou ficar aqui conversando. O que, que você acha? Você acha que ele é. Ela fica aí, porque ele é muito kind, ele é muito gentleman, ele é muito inglês, Ah, ele é muito fofo, e ele é ele é muito mesmo. fino. Ele é um querido, gente. E aí foi assim que eu conheci o Simon, nesses 3 dias que eu vim pra cá. Foi assim, serendipity total. E aqui estou. E aí depois a gente foi Foi se indo, o encontrando. relacionamento, ela voltou pro Brasil, depois ele veio. Ele foi pro Brasil também, né? Ele foi pro Brasil, ele foi. So we met in August. A gente se conheceu em agosto, né? Aí ele foi pro Brasil em dezembro, passar o ano novo comigo. Tá. E aí depois, no ano seguinte, em fevereiro, eu vim pra London pra ficar 1 mês e meio morando com Aham. ele. E aí depois ele foi em maio pra minha casa, pro meu aniversário. E aí dali a gente decidiu, tipo assim, we made up our minds that we're going to be together. Like we're going to move in Get married. together. Então foi Ai, que ali que a gente tomou a fofos. decisão de, cara, é isso que a gente quer. A gente não quer fazer long distance relationship, porque a distância, o relacionamento à distância é muito desgastante. Então é Sim. long distance relationship. So we don't want a long distance relationship. We want to be together, right? Perfect, So if perfect. that's what we want, and we're sure that's what we want, that's what we're gonna do. So we were brave enough Amazing. to just, and I think I was kind brave, very brave actually, You as were well, because super brave. I decided to leave everything behind You and had a school, right? You had a whole school going on. Ela tinha uma escola, gente, tipo, tudo. Ela tinha all set. Isso é uma coisa que eu acho muito, eu admiro muito na Rainy, que ela sempre foi muito assim, I'll go with the flow. Sabe quando a pessoa sabe que a vida tá acontecendo por nós, ela nunca vai acontecer contra nós. Então a Rainy ela não tinha essa desconfiança. Ah, eu vou conhecer a Marcela, será que ela é uma psicopata? Não, eu falo isso brincando, mas de verdade. Ela, eu vou. E aí a gente ended up being, cis. Então foi um negócio. Ela sempre foi de se jogar muito na vida. Então, não foi um negócio que você se perguntou, falou, será que isso é pra mim? Não, se apareceu na minha vida, it's because it's for me. E aí você foi, e foi indo, né, no relacionamento. E me conta uma coisa, você acabou roubando um pouquinho do Brit accent pra você se pega às vezes sem querer, tipo, que nem se eu for passar uma semana na Bahia, ou quando eu ficava muito tempo com você no Rio, que eu ficava falando um pouquinho de carioquês. Você acabou adquirindo um pouco do sotaque do Simon ou não? cara, eu acho que não. Porém, eu acho que é inevitável que as mudanças aconteçam no nosso inglês, né? Quando a gente Tá. está exposto a outras coisas. Uhum, Eu perfect. acredito que, por exemplo, muito da minha entonação está em mudança ou vai mudar. Eu acho que eu vou absorver algumas coisas da entonação deles, mesmo que eu Sim. fale com inglês americano, pode ser que eu coloque uma A entonação musiquinha de mesmo, inglês, né? a Aham. musicalidade. É, as palavras que eu, por exemplo, conservatory, é uma palavra que eu aprendi aqui, né? Que é um tipo de varanda de vidro, que eu tenho até aqui em Tá. casa, que dá pro jardim. Não faz o menor sentido falar conservatory, porque não é uma Aham. coisa que existe nos Estados Unidos. Então Aham. eu And acho que they até don't por uma use it like questão. that, né? Tipo, é Não, outra não, it doesn't palavra. make sense. Yeah, so like, what are you talking about? What is a conservatory? Não tem Yeah. isso, né? Então lá eles não têm esse conservatory. E se tiver, vai ser tipo um sunroom. Vai ser outra Tá. coisa. E aí eu acho que, como linguista que somos, temos a obrigação de respeitar certas coisas. O Aham. conservatory, ele é da Inglaterra. Eu tenho que falar Ok. conservatory. Aham. Exactly, Outro exactly. exemplo que eu gosto de dar é que, por exemplo, o tio do Simon se chama, até o português agarra, viu? O tio do Simon, ih, caramba, olha o Se tongue chama. twister! It's difficult to say. A filha da Não, às vezes Xuxa se chama Xaxa. a, a Sasha é a filha da Xuxa. Xuxa Sasha. Isso. Gente, acontece nas melhores famílias em qualquer língua. O tio do Simon se chama Peter. Você Pita. vai lá e fala Peter.
Gente, que falta de respeito seria isso. Exatamente, exatamente. Perfect. That makes a lot of sense. Que legal você falar isso, né? Então eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é, when you learn a language, you also learn and acquire the culture. Não é só sobre aprender palavras, né? Um set of words. É sobre aprender a cultura em geral. Eu acho que esse que foi uma grande mudança, né? Como você foi para aí, when in Rome, do as Romans do, né? Tipo assim, vamos fazer como eles fazem. Mas você já teve alguma situação assim de, tipo, chegar em algum lugar e falar um negócio super, super American, assim, uma expression, um idiom, e a galera ficar te olhando com cara de, what? Não, isso não acontece, porque aqui também eles consomem os filmes americanos, Hollywood. Ok. Então, Hollywood tá em todos os países, sabe? Então, os britânicos têm acesso ao inglês americano. Tá. Which doesn't really happen the other way around. Né? Se você for para os Exactly. Estados Unidos, os americanos meio que não sabem, né, os termos britânicos. Mas é mais fácil, ainda mais entre pessoas jovens. Na Inglaterra, você pode falar termos americanos que eles vão te entender. Porém, o que acontece é que muitas vezes você usa uma palavra do vocabulário americano que eles não conhecem naquele uso, né? Eu lembro quando eu conheci o Simon. Ah, você vai gostar dessa. Me conte. Você vai adorar esse comentário. Você se lembra daquele prato que eu adorava fazer? Você já comeu? Aquela abobrinha que eu fazia? Que eu fazia uma Amo. abobrinha no forno. No que eu forno, colocava, maravilhosa. como é que é? Você colocava berinjela às vezes. Berinjela. Isso, berinjela. Isso. Aí eu falei, o Simon, primeira vez que o Simon foi lá na minha casa, no Rio, eu falei assim, I cooked something delicious for you. Aí ele, o quê? Eu falei, eu falei, do you like zucchini and eggplant? Aí ele, Simon não sabia o que era zucchini e nem eggplant. Oh, Aí really? Eu fiquei Como assim, não? Oi? Naquele minuto eu falei assim, eu falei, peraí, eu aprendi alguma coisa errada? Minha vida inteira eu falei, estou errada? Foi aí que eu descobri, na verdade, no inglês britânico, abobrinha não é zucchini. Abobrinha é courgette, que é uma palavra francesa. Peraí, de novo, repete. Courgette. Courgette. Oh my god, this is so new for me. Tipo, I'm learning together with you. Courgette. E berinjela não é eggplant. Berinjela é aubergine. Aubergine, yeah. Então, Mas é uma palavra tão nada a ver, né, pra gente, tipo... Como você não conhece isso? Então foi uma coisa meio tipo assim, so do you like zucchini and eggplant? Do you mean courgette and aubergine? Foi uma coisa And you meio were assim, like, tipo assim. no! Mas pensa, a gente tem aqui, por exemplo, mandioca, macaxeira, é tudo a mesma coisa, né? Aqui em Santos, por exemplo, o pãozinho de sal, né? O pão francês, se chama média, mas só em Santos. Entendeu? Aí você vai. Média, que chama média. Então você vai na padaria e fala V3 média, só que você vai pra São Paulo, que é, sei lá, 70 quilômetros daqui, e média é um café com leite. Então, se você pedir 10 média, eles vão te dar 10 cafés com leite. Então, it makes total sense that they call it different. Mas que legal, né? Sim. Quando eu era criança, eu fui a Minas e perguntaram se eu queria uma mexerica. Eu falei, quero o quê? Quer o quê? Você chama como? Tangerina. Tangerina. Cara, eu falo mexerica também. Não é engraçado isso? Well, aqui na Inglaterra, você não escuta, na maioria das vezes, você não escuta os britânicos chamarem a tangerina de tangerine. Really? Eles chamam de orange. Orange. É um orange é pra eles também igual. É orange. Tipo, é tudo orange. Que louco orange. Isso, né? Você quer uma tangerina? Eles vão te dar uma... Vou perguntar, do you want an orange? Eles vão te dar uma tangerina. Oh my god. E quais são as expressões mais estranhas, vai, que você falou assim, nossa, que esquisito eles falaram isso, tipo, desse jeito? Tem. Então, várias que eu aprendi aqui, né, que eu nunca tinha ouvido falar. Que são da Inglaterra mesmo, e bem populares. O Simon falou uma vez assim, oh, I'm shattered. O que é isso? Porque eu já conhecia essa palavra. Shattered, to shatter é quebrar. Destroy, né? Tem até aquela música do Coldplay, o Viva La Vida, que ele fala Shattered windows and the sound of drums
People wouldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Você conhece essa música, né? Conheço. Eu já conheci essa palavra e, inclusive, lembrei, lógico, da música, né? Shattered Windows and the Sound of Drums. Porra, I'm shattered. Que isso? Ele quer What do dizer que you tá muito mean? cansado. Então, em British English, you're Makes total exhausted. sense. Very tired. Você tá estilhaçado. You're Pensa, a shattered. gente não fala assim, eu tô destruída de cansado. A gente não fala isso. Uhum. It's exactly like that. Muito Tô legal. estilhaçado. I'm Outra shattered. coisa que eu achei super legal também foi quando ele falou I'm gutted. Tipo assim, Gutted. quando a gente. Isso foi quando a gente se despediu, né? Que eu fui Tá. embora e tal. Aí ele perguntou como é que eu estava me sentindo, how I was feeling. Aí ele falou como ele estava, ele falou I'm gutted. Aí eu gutted. Aí, tipo assim, já veio aquele filme na Explain. minha cabeça, né? Gut é estômago, né? É a sua barriga. Intestino, né? E tripa. O É, que tem a ver? exatamente. Aí eu pensei, eu falei, cara, gutted. Tipo assim, arrancaram minhas tripas, né? Que é Oh isso, my gente? I'm god. gutted significa que eu tô muito chateado. Sabe quando você sente Really? aquela dor? Porque o estômago tem ligação com as emoções, né? Então, e no Total. inglês britânico tem essa palavra que tem ligação com a sua parte digestiva, que significa que você tá super chateado, triste, que você tá com, tipo, Sim. né? Eu Gutted. 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 I love it. Ai, I que love it. lindo. I'm so gutted. Eu I'm tô so tão gutted. decepcionado, assim, tô tão chateado. I'm gutted. Caraca, que maluco, meu. É muito legal, né, você ver essas nuances do idioma, que é o que eu falo, que você só vai adquirir muitas vezes quando você spend some time, né, com algumas pessoas, né, e obviamente you spend the whole time with Simon and his family. Você tem vontade de voltar pro Brasil, Rainy? Pra morar, não. Tá. A gente tem ido, nós Sim. vamos todo ano, né? Principalmente por causa da situação do meu pai. Meu pai tem câncer Uhum. e ele tá super bem, tá em high spirits. That's Tipo assim, awesome. he's really in high spirits at the moment, which is great. Então ele teve uma melhora boa. Ele tem um câncer Tá. que não tem assim cura, né? É um câncer de esôfago, que é um dos mais Uhum. agressivos. Mas ele tá lutando pela vida, ele tá fazendo tratamentos. Então a Ele gente vai teve todo um, ano pra um change of mindset também, né, Rainy? Bem Teve, grande, né, durante esse processo. teve, teve sim. Eu acho que tem coisas que acontecem na nossa vida que I would call them a blessing in disguise. Aham. A blessing in disguise is when something really bad happens, gets in your way, but they actually bring positive outcomes as Outcomes. well. Então, Totally. eu acho que foi meio que uma coisa muito ruim que aconteceu na vida dele. Me fugiu agora essa tradução do que seria blessing in disguise, eu não tô Tipo conseguindo um lembrar. mal que vem males que vem pro bem, né? Seria Ah, isso, um tudo bem, bless. tipo isso. Eu acho que é uma coisa muito ruim que tá acontecendo na vida dele, na vida de todos nós. Sim. Porém, ele teve sim esse. So his mindset just shifted. Eu acho que foi Aham. muito bom nesse sentido, né? De sentir vontade de viver. Mas Sim. eu não voltaria a morar no Brasil por um único motivo. Eu acho que seria segurança. Tá. Tipo, now that I have my own family, I Sure. think that is a very sensitive topic to me. Like, Uhum. eu acho que andar pela rua sabendo que eu tô num lugar mais seguro, né? Eu vim do Rio de Janeiro, né, Principalmente gente? com, Eu com tenho little medo de kids, andar na né? rua. Você A tem a gente tem little medo, Olivia, né? né? Faz Minha mãe diferença. foi sequestrada. My mom was kidnapped. Minha mãe foi sequestrada. My mom was kidnapped. Or my mom was abducted and taken to a favela. Oh my Então, assim, god. ficou no meio de tiroteio. It's Eu scary. acho É que muito assustador isso. Muito. é muito. Realmente a gente tem muita coisa para melhorar socialmente falando no nosso Brasil. Sim. Infelizmente, a diferença social, a diferença entre o rico e o pobre é muito grande. Isso está errado. Isso não deveria Uhum. acontecer.
Isso, Perfect, isso, perfect. isso é injusto, sabe? Isso é Uhum. errado. Mas, infelizmente, é o que a gente vive ainda no Brasil. É uma diferença muito. Quem tem dinheiro tem muito dinheiro e tem toda uma população que não tem condições. E Uhum. isso gera violência por vários fatores que eu não preciso nem mencionar aqui que nós conhecemos. Então, por Claro. esse motivo, eu não voltaria a morar no Brasil somente porque eu sinto que aqui eu tenho essa You feel segurança, essa safer. É, liberdade que eu posso tá. andar na rua. Não, don't get me wrong. Eu não tô falando que aqui não tem violência. Violência existe em todas as No partes do mundo mundo, inteiro, é, tá? exatamente. Todo Uhum. lugar existe violência, mas aqui os números não mentem que os números dos crimes, homicídios, sequestros são muito pequenos Sim, mesmo. sim. É esse everyday security que eu acho que é tão importante, né? O que que o Simon acha do Brasil? Ele já veio aqui algumas vezes com você, veio visit your dad, né? Quando vocês ainda estavam namorando antes de casar. Qual que é a impressão que ele tem do Brasil e dos Brazilians? Que o Brasil é um país tropical, alegre, que as pessoas têm uma energia única, que as pessoas são divertidas, espontâneas, sabe essa coisa do tipo, tô passando aí, Aham, e very essa coisa Brazilian. de, não, dá, sim, chega aí, vem cá, onde come um, comem 10. Então, essa flexibilidade, essa espontaneidade, essa Tá. alegria, ele fala que é única. Então, realmente nós brasileiros temos muita coisa boa, né, para mostrar para o mundo. Com certeza. Nós somos um povo muito especial. A We gente are, só and we precisa are usar perceived, os né? nossos recursos. Exatamente. And we are perceived by people like that, né? As pessoas percebem a gente desse jeito pelo mundo. Às vezes a gente não tem muito essa, né? You're from Brazil. Eles ficam felizes, né, de saber que a gente é do Brasil. E agora, quanto tempo tá a Olivia? Ela tá quase com 2? Tá com 1 ano e 7 Um meses. ano e 7. Você tá obviously educating her bilingually, né? Mesmo que Yeah. ela ainda não tá na fase de falar, ela tá começando first steps. Você tem algum ritual, alguma regra que você criou na sua casa para que ela seja bilingual? Ou você tá tipo, vamos só no inglês primeiro, depois a gente vê o que você faz? Eu gosto das coisas fluidas. Eu gosto das Tá. coisas livres, sabe? Apesar de eu ter certas coisas na minha personalidade que são mais rígidas, mais controladoras, que acho que normal, né? A gente reconhecer alguns aspectos da nossa qualidade, até aí tudo bem. Por outro lado, eu como educadora, eu percebo que quando a coisa é mais livre, é mais fluida, a gente aprende melhor, entendeu? Sim. É leve, né? Você traz leveza pro processo, né? Eu já vi muitas pessoas falando assim, eu faço one parent, one language. Eu só Aham. falo português, meu marido só fala inglês. Eu só falo. Na minha percepção, isso me dá uma sensação de que a língua pertence a alguém. E isso me incomoda um Hum. pouco. É como se o Legal. nativo do Brasil, o nativo do português É possuísse aquela dono. língua. I get it, É I o get it. Faz dono da muito sentido. língua. E eu não quero que a Olivia cresça com essa percepção. Eu quero que ela cresça com o entendimento que a língua é uma ferramenta. E nós, seres humanos, usamos essa ferramenta para nos comunicarmos. E eu Olha posso essa usar Rene. qualquer ferramenta. É como se fosse um Maravilhosa. computador, é como se fosse uma flauta, qualquer Uhum. coisa, um microfone. A finalidade da língua é comunicação. E ela pode se comunicar em qualquer língua. Ela é livre para escolher. Ela pode falar inglês com a mamãe, que a mamãe responde. Ela pode falar português com a mamãe, que a mamãe responde. É claro que na língua Perfect. escrita, eu falo mais português. Sim. Porque eu quero que É ela porque é fale o que tudo. nasce do coração também, né? A gente tem um fator afetivo com o nosso primeiro idioma, obviously, né? Sim. Então Eu quero que acaba ela tenha nascendo, isso. né? Eu quero que ela tenha isso também. Eu quero que ela tenha essa proximidade com o português. Eu quero que ela se sinta brasileira. Sim. Então, eu quero que ela escute o português de forma corrida. E o Simon não pode oferecer isso para ela, né? Porque o Sim. português dele não é bom o suficiente para ser corrido, Tá. né? Então, o que que eu faço? Quando estamos nós duas, eu falo muito português com ela. Assim, blá, 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 muito português com ela.
quando nós estamos com outras pessoas falantes do inglês, minha sogra, com os amigos que Uhum. falam inglês, eu naturalmente me reporto a ela em inglês. In Para ela English, tá. entender que nós estamos dentro de um contexto que todos falam inglês. E aí mamãe se adaptou àquilo. Então nós nos adaptamos ao que está acontecendo. Se nós estivermos na Itália e alguém falar italiano, eu vou tentar falar, por mais que eu não seja fluente em italiano, Sim, vou me perfect. esforçar para tentar falar alguma palavra do italiano. Uhum. Então Faz é todo uma sentido. adaptabilidade, sabe? O que mudou na tua vida depois de ser mãe, Rainy? É uma mudança Tudo. muito drástica, né? Tudo. Tudo, 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 tudo. Pra melhor, é mais difícil várias coisas. A gente fica sem dormir, são vários sacrifícios, mas é tipo assim, we do it with pleasure. É impressionante o quanto a gente vai se flexibilizando, o quanto a gente abre a mente. O que mudou pra você, assim, os pontos, pilares principais? Eu acho que é como se fosse assim, tipo assim, claro que a pessoa fica até meio aprofundada com. Emotional, a gente fica mais Sérgio Cortella, É assim. claro que assim, in hindsight, I know that a lot of the things that I did, I needed, I just needed, I didn't need to stop being myself, to stop being Ok. me. Eu Uhum. acho que você deixa de ser você. It's like you think that in order to become a good mom, you need to let go of yourself. Sim, É como se não perfeito. tivesse espaço para você ser você mais. Porque Aham. existe um ser agora que precisa de você. And you keep asking yourself what a good mom is supposed to be. And Aham, exactly. you want to be that mom. You want to be that mom. Uhum. Eu acho que isso que ficava na minha cabeça, assim. Eu não vou ser uma boa mãe se eu não buscar isso, se eu não me transformar. Aham. It's very transformative, É, exactly, né? exactly. É uma journey de altíssimo conhecimento, de extrema profundidade. É um amor que eu acho que não dá pra medir, porque é diferente de todos os amores que a gente já vivenciou na vida. É o amor de mãe, né? It's just beautiful, né? É It's muito legal. unconditional. It's Exactly, unconditional. It's like your heart is beating out of you. exactly. That's exactly the feeling, you know? Não é? Parece que seu É, coração tá batendo fora de você. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, você sai, essa percepção que eu tive, você sai de você, so you let uhum, go of yourself and you let go of your past, and then you have this, you start having like some self-identity issues. uhum. Você não se reconhece mais, sabe? It almost feels like anything you do out of parenthood is wrong or is scrutinized. It's like you're not allowed to do anything rather than being a mom. Aha, true, true. And Você tem isso. it's a way to go back into yourself. It's like losing yourself and then finding yourself back again, right? It's É crazy. muito louco. E aí, de repente, você fala assim: no, 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 wait a minute. I'm stuck in parenthood. And now I just Aha, need to get out of this because I'm stuck and this is driving me crazy and I need to feel that I'm myself again. perfect. É muito louco. Então, É eu acho muito. que essa sensação que eu tive, que, inclusive, eu até falei esses dias na rede social, como eu sofri pensando que eu nunca mais iria poder exercer minha profissão, ou que o meu profissional poderia estar perdido, né? Sim, É tipo assim, eu amo estar com a minha filha o tempo todo, eu quero estar com ela, eu quero estar presente, eu quero fazer melhor, I wanna be lógico, the né? best mom she could ever have, like, eu quero fazer o meu melhor. Sim, Mas ao mesmo tempo, você não pode ser uma coisa só, porque sim, porque você a tem vida é o seu eu. sistêmica. E você tem uma vida antes daquela pessoa. E aquela pessoa Aham, veio adicionar, ela não veio tomar a sua vida, ela veio exato. adicionar a sua vida, Perfect. É isso mesmo, é né? isso mesmo. Então é Mas a todo um processo sensação de reconstrução, é um né? processo de se perder e se achar. Eu acho que é exatamente sobre isso. O que você sente mais falta do Brasil, Rainy? Água de coco. Ai, que delícia. Amo. Tô tomando por você, tá?
Eu fico Voltei pra assim, praia, que eu saí do Simon, eu quero água interior. de coco aí. Simon, não sei como é que alguém pode gostar desse troço horrível. Eu falo, gente, eu esqueci Sério? da água de coco. Mentira! Você sabe que eu Não, comecei a namorar meu marido? A primeira coisa que eu fazia era convidar ele pra tomar água de coco. Ele passou um ano fingindo pra mim que ele gostava. Tipo, just to please me. Depois de um ano ele começou a falar, eu não gosto tanto de água de coco. Hoje ele nem toma, eu vou sozinha tomar água de coco, ele nem toma. Ou seja, era só, tipo, chaveco, entendeu, gente? Era isso. Ele pensa a mesma coisa que o Simon, tipo, ai, bagulho sem graça. Eu não sairia da minha casa pra tomar isso, entendeu? Eu, tipo, ele tava assim, ele tava no Pure Seduction, né? Pure Seduction. exact, pure Ah, meu amor, seduction. eu também amo. Nossa, não vi Ai, bem. amo. Aí eu falava assim, ai, tá uma delícia esse cocô. Aí ele, que gostoso. Muito falso, né? I can't live without it, without you, babe. Ela que ele tava totalmente apaixonado, né? Exactly. E o que que Acho que você... água de coco seria o principal, mas água de coco, assim, em relação a coisas, né? Mas, Sim, obviamente, sim. gente, quando eu penso em Comida. Brasil, eu penso em amigos e família, lógico. Acho que o principal pra mim, tipo, the greatest challenge of living Uhum. abroad and is like lacking supporting network. Sure. This is something that you only really notice that is something that you need when you don't have it. Uhum. It's true. Então, It's eu acho so que true. é isso, não ter essa rede de apoio, not having your friends and your family around when you're going through hardship, when you need someone to say like, hey, I got you. Eu acho que é isso. Uhum. E Isso faz muita não diferença. tem, né? E eu vou fazer uma última pergunta pra você, que é o que que você mais gosta sobre morar na Inglaterra? De ser uma inglesinha agora. You're British at heart. Tudo. Sei lá, eu gosto de tudo. Eu não consigo dizer o que que eu não gosto, eu não consigo nem listar o que eu gosto de tudo. Tá bom, vamos falar aqui algumas coisas. Eu gosto do jeito fofo deles, tudo é lovely. They're so lovely. Ah, Oh, how lovely. Eu gosto do jeito que eles cuidam das pessoas, que eles são empáticos, sabe? Eu me sinto mal educada. Às vezes eu falo, gente, eu que sou uma pessoa considerada super educada no Brasil, aqui, por tantas vezes, me senti deslocada porque esqueci de falar alguma coisa, ou porque esqueci também de perguntar uhum. como é que o outro tava. Muita gente fala pra mim assim, mas nós brasileiros somos muito carinhosos, muito afetivos Sim. e tal. Mas a gente não tem esse grau de percepção do outro que os ingleses têm. Que A gente louco não isso, tem. né? Não, a gente não tem essa percepção. Várias vezes eu ficava assim, gente, falei uma coisa tão por alto, como é que eles se lembraram disso? Anotaram? Como as pessoas têm cuidado com você, sabe? Quando você Que passa por uma legal. situação. Nossa, quando a Olivia nasceu, a gente recebeu tantas cartas, tantos cartões, presentes, mensagens carinhosas e um carinho que eles têm com cada problema, né? Quando meu pai descobriu a doença, as mensagens dos amigos, hoje fiquei sabendo que aconteceu, fiquei sabendo do seu pai, toda força pra você. Eles são tão cuidadosos, Que vão à sua legal. casa, se preocupam em levar alguma coisa, levam uma flor, levam uma comida. Eles têm um senso de comunidade tão aflorado. Tem tanta coisa que a gente pode roubar dessa cultura, gente. Tanta coisa que a Que, gente que a pode, gente precisa sabe? também, né? A vida Desenvolver. é isso. A vida é, Legal. nós brasileiros já somos incríveis, mas nós já somos um Uhum. povo muito maravilhoso. Mas o que que a gente pode roubar das outras culturas para melhorar a Sim, gente? exatamente, é aí. Lições, né? Eu Se tô aproveitando, apropriando. tô aprendendo e tô melhorando como ser humano também, sendo um pouco inglesa e brasileira. Acho que é muito bom. Maravilhosa. Reni, onde que as pessoas podem te achar? Fala aí o nome do seu canal, fala do seu Instagram, para eles também te acharem, te seguirem e verem o quão maravilhosa a minha irmã Barbie é. You're always so kind. E vocês vão me encontrar no Inglês com a Rani, no Instagram. Tem o Instagram, o Facebook e o YouTube. O meu foco principal é o Instagram, né, e o YouTube. Então, esses são os canais principais, né? Apesar de eu ter, assim, por exemplo, canal de acompanhamento no Telegram, canal de acompanhamento no Facebook, eu acho que o meu principal foco é criação de conteúdo pro Pro Instagram e o YouTube. Então, Instagram. inglês com a Rani.
See you That's there. great. A gente vai fazer uns collabs de Reels. Depois a gente fofoca fazer umas cenas, porque, gente, vocês não têm noção. Rainy é super cênica. Ela é muito cênica. A gente tinha. We had a blast together in Reel. A gente ela imitava a Shakira. Eu fazia clipes da Mariah Carey. Lembra disso? Um dia a gente vai achar esse vídeo e a gente posta. Poxa, Shakira, agora que Shakira tá em alta, né? Pois Shakira tá em é. alta Eu acho agora, que é um né? bom momento pra gente postar, Tem que vocês. voltar, cadê Shakira? Perteneces. Tem que trazer a Shakira de volta. Exato, traz ela de. Shakira. Muito bom. Thank you so much for being here. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por todas as histórias, pelos compartilhamentos. Ó, um beijo, te amo, viu? Você tá sempre pra sempre no meu coração. Thank you so much. Thanks for having me. Thanks for the invite. I feel so humbled to be here. It's been a pleasure. You have no ideas. I have no words to describe this. Cis, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui com você, para a gente estar junto nessa jornada tão linda. Muito obrigada pelo espaço, né, de abrir o seu canal aqui para mim. E é isso, que a gente possa ter muitas experiências juntas ainda nesse ensino lindo, nessa batalha da educação, na qual estamos inseridas, né? And that's it. Thank you so That's much. it. And thanks for watching, everyone. Thanks for listening. Bye bye.